Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porcô, vamos pra cima, porcô, hoje da Libertadores da América. Hoje tem Palmeiras e Universitário do Peru, jogo das oitavas de final, jogo de ida. Como que você está pra esse jogo? Tá confiante? Tá com o pé atrás? Me digam aí como é que vocês... Qual que é o placar de vocês? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que acontece no jogo de hoje à noite. Bora aqui para mais um react. Eu queria agradecer muito a presença sua aqui mais uma vez. Passamos dos 8.500 inscritos. Vocês são sensacionais. Obrigado muito. E você que chegou aqui cedo no canal, venha fazer parte do Vamos Pra Cima Porcô. Se inscreva que é grátis, ativa o sininho. Sempre você vai receber os melhores reacts, análises e opiniões. E bora lá para mais um vídeo. E do lado dos comentários tem o Hypar ali, que ajuda muito pra gente conseguir subir aí no ranking de notícias e de reacts da plataforma. Bora pra cima aqui. Vamos ver o que estão falando. Quem será a escalação hoje, hein? Bora ver aqui. O Fabinho aqui é Parmeira, ele é exigente, hein? Porque esse Palmeiras aí que ele falou... Todo palmeirense Mari. Você não achou? Porque Muito. esse Palmeiras que ele fala, não é mais... Cuidado só para não misturar as coisas. O quê? É exatamente o que você vai falar. Palmeiras cascudo de Isso. Libertadores, não é mais aquele. Esse Palmeiras que não é mais aquele, em 2025 tem a melhor campanha geral da fase de grupos. Pois é. Que Então, significa que vai gente decidir em reclamando. casa. Vai decidir em casa todos os confrontos de mata-mata. Não é cascudo, não? É, claro que é. Existe Eu uma acho que ele tá mistura equivocado. existe uma mistura que entrou na mente do Fabinho e de outros palmeirenses, que é o fato de perder pro Corinthians. Perder pro Corinthians é uma das coisas pro palmeirense mais horrorosas que existem. Assim. É a dor mais doída. Então isso faz Realmente com que né? Vamos confessar. fique tudo ruim, quando na verdade tudo não é assim. Né? Então o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores, pode muito bem ser campeão da Libertadores, tem chance de ser campeão brasileiro, inclusive, tem chance de ser campeão brasileiro, mas até isso acontecer, se isso acontecer, e se isso não acontecer, muito vai ser porque essas derrotas entraram na mente do palmeirense, porque o potencial o Palmeiras tem, né? Mas se isso acontecer, o palmeirense pode esquecer essas derrotas. Se não acontecer, vai continuar doendo. E aí as coisas se misturam. Parece que o time está jogando mal o tempo inteiro, porque contra o Corinthians não conseguiu ganhar. Foram 5 partidas nessa temporada, que o Palmeiras ganhou uma, a menos relevante delas. Né? Agora vai ter outra, vai ter a sexta ainda, tem o Campeonato Brasileiro, no final do mês. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas tem essa perturbação. Que você acha que essa derrota tem um impacto na leitura. É porque você tem uma competição que o Palmeiras... Aliás, eu ia fazer o recorte do Abel. Que a questão do Corinthians é aquilo que a gente fala. É o clássico, é mais do que um campeonato, tudo. Se a gente for ver, a gente perdeu o terceiro campeonato em importância comparado aos que nós estamos disputando. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Só que é contra o Corinthians, é um clássico e vale muito. E quem perde isso acaba tendo problemas mesmo e a pressão chega. Se a gente tivesse eliminado os caras, a gente teria aumentado a crise dos caras 3 vezes. E outra coisa que temos que considerar, não jogamos um grande futebol contra o Corinthians, né? Então, mais isso que deixa a gente preocupado. Mas agora o Libertadores, outro campeonato, vamos ver como é que vai ser. Porque ele já se apresenta assim, né? Ele no primeiro ano de Palmeiras vence 2 vezes a Libertadores. Mas tem uma competição que tradicionalmente o Palmeiras sabe competir, disputar, é a Libertadores, né, coitada? Vamos preservar isso aí, né? Acho que tem um ponto também, que é a questão de como o Abel começa, vencendo 2 Libertadores, como você destacou, vencendo a Copa do Brasil, e depois ele vence 2 campeonatos brasileiros. Aí o ano passado foi aquele ano mais difícil, né? O ano em que o Palmeiras só venceu o Campeonato Paulista. E aí começa esse ano, cheio de expectativas, tem um Mundial, a Copa do Mundo de Clubes no meio, começa perdendo para o Corinthians esse Campeonato Paulista, e tem esse impacto aí que eu acho que o Abel, no fundo, entende que realmente tem um peso diferente, não é uma eliminação simplesmente, mas já houve eliminações para rivais, claro, a gente sabe que tem uma força maior o derby Palmeiras e Corinthians, mas o Palmeiras já foi eliminado por rivais como o São Paulo em Copas do Brasil e saiu aplaudido. Né? Então a cobrança ficou maior, acho que tem a ver com o fato do... faz um tempo relativo aí que o Palmeiras não comemora um título grande, tem uma expectativa muito grande, até pelas contratações que estão sendo feitas, Mari, e que não para, né? O Palmeiras continua repondo. Agora, é interessante também ver que, diferentemente de como o ano começou, o Abel está insistindo numa escalação. Acho que a gente tem uma dúvida em relação
a permanência desse time exatamente como está. Vocês acham que tá dando certo jogar com 3 atacantes? Que eu tô achando o time do Palmeiras um time meio travado. Porque o Facundo não vai pro drible, o Sousa já mostrou que sabe, é um pouco mais velocista, sabe driblar um pouco mais. Mas eu vejo o time do Palmeiras muito engessado, por isso cruza muita bola na área. Então por isso que eu queria ver o Vitor Roque junto com o Flaco Lopes ali e o Felipe antes nesse meio de campo junto com o Maurício. Pro time colocar um pouco mais bola no chão. Vamos ver, né? O Abel foi até perguntado sobre isso na última coletiva. Justamente pela forma que o Palmeiras tem jogado nas últimas partidas. Então, por exemplo, a gente olha o campinho, você vai ver só uma diferença aí em relação ao time que a gente tem visto jogar, que é a volta do Murilo. Mas é o mesmo esquema, são os mesmos jogadores. E aí vem aquela dúvida, será que o Palmeiras vai insistir nesse esquema mesmo? Sem jogadores exatamente para esse esquema? E aí eu tô falando dos jogadores de beirada, os jogadores que vão bem no 1 contra 1, que aí esse é um jogador que faz falta pro Palmeiras nesse momento, né? Perdeu o Estevão, perdeu 6 jogadores desde a volta da... A moça aí manda muito comentando, hein? Muito boa comentarista. A análise dela tá perfeita. A Copa do Mundo de Clubes, perdeu o Rios, acho que é um jogador ainda que também não tem uma reposição à altura e o Palmeiras tá no mercado. E aí essa mudança de esquema, a gente tá vendo um esquema que tá sendo repetido e tá aí na tela pra gente acompanhar. Será que o Abel vai manter esse esquema ou vai jogar num esquema diferente? Vai tentar mais uma vez a entrada do Flaco Lopes com o Vitor Roque no segundo tempo? Acho que provavelmente vai ser isso que a gente vai ver. Mas acho que também tem essa virada de chave do Palmeiras. Acho que a confiança ela vai ser retomada a partir do momento que o palmeirense vai ficar convencido sobre esse esquema, que eu acho que o palmeirense não está. Você acha que a bronca é no esquema? É com o esquema? Ou... Não, rendimento. Assim, como a Joana falou, embora a gente tivesse antes da Copa do Mundo no Palmeiras, a gente soubesse 7, 8, eu diria, titulares, né? Agora parece que tem uma escalação meio de 11 titulares, certo? E o Flaco? Só que, não, isso me causaria muita surpresa se acontecesse, isso que a Joana falou. Se ele colocasse o Flaco Lopes e tirasse o Vitor Roque, agora... Não, os dois juntos. Os dois juntos, exato. Mas ele vai fazer isso no segundo tempo. Eu acho que hoje ele vai usar o Sousa e o Facundo pra fechar os corredores. Porque ele usa muito os dois ali pra questão de recomposição. O Palmeiras ser um time mais, como eu posso dizer, seguro defensivamente. Então o Palmeiras fazendo isso, acho que o Palmeiras vai ter mais velocidade no ataque e uma recomposição melhor. E detalhe, né? O Universitário do Peru vai jogar em casa. Eles vão ter que vir pro jogo. E o Palmeiras, uma das coisas que ainda o Palmeiras tá conseguindo fazer bem, pode ver no jogo contra o Ceará o segundo gol, no contra-ataque, é o Palmeiras quando tem espaço, ele consegue em poucos toques chegar na cara do gol. Então eu acho que é isso que o Abel tá contando pro jogo de hoje, que o Universitário venha pro jogo. Tempo de novo, você vai ver. Ou os dois juntos, ele teria que mudar o esquema, porque você tem que mudar o Vitor Roque de posição para o Flaco Lopes, você não pode mudar de posição. O Flaco Lopes é um jogador com uma característica... Mas a ideia é exatamente essa. De posição que é imutável. A ideia é mudar o Vitor Roque. O Vitor Roque pode se adaptar a outra posição, mas teria que mudar o esquema. Talvez tivesse que ser um 4-4-2, que me parece que ele não vai fazer, né? E assim, eu acho até que o Vitor Roque... Mas tem jogadores para jogar nesse esquema que ele tá? Que se a gente fizer uma lista de todos os jogadores que jogaram pela beira, que jogam ou jogavam pela beirada e que passaram pelo Palmeiras, ó, a lista é grande dos que saíram, viu? Então, João, mas e aí tá faltando jogador nessas características. Tem o Sousa, que acho que é o único hoje nessa característica, que tá jogando pelo lado esquerdo. E você viu que ele chegou e já virou titular, né? Já chegou jogando. Então, mas mostrou qualidade para isso também, tem todos os méritos, mas eu acho que a escassez também colabora. Porque eu ia falar exatamente sobre isso. Quem tem? Que time no Brasil hoje você vê com referências nessa faixa? De atacante pelo lado? Pelo lado? Referência. Não é referência. Tem time que não tem nem pra escalar. Exato. É verdade. É isso que eu tô falando. Acho que a escassez também, óbvio que eu sou... Acabaram com o drible, né? Futebol virou tão tático, tão físico, que acabaram com o drible. O improviso mais não tem. Os meias, quantos meias nós já vimos de qualidade pra achar um grande meia hoje, que bota a bola no chão, mais técnico, que aproxima, que faz tabela, é difícil. O futebol virou uma correria muito doida, né? O Corinthians não tem nem atacante pra escalar agora que o Roberto se machucou. O Corinthians não tem nem atacante, mas pra escalar não tem nem atacante. Mas mesmo com todo o elenco montado,
Corinthians não tem atacante de ponta. Não Isso tem é ponta. que eu tô falando. Não, mas a gente tá falando de um elenco recheado, né? O Palmeiras Não, nem claro, tão lembra, mas né? recheado então- assim. Mas então, não, eu acho que comparando com o Corinthians, sim. Eu acho que o Palmeiras Não é tão hoje- recheado hoje- assim. Não, tudo bem. Gente, lembra da luzinha do Abel, que tinha Essa todos os luzinha já jogadores que ele mudou tinha posição? bastante. Então, esse é meu ponto, gente. Tá passando por uma reformulação grande, estão saindo jogadores, o Vanderlan, que a gente já sabia que iria sair, foi sacramentada o negócio com o Bragantino, é outro jogador que vai para o Bragantino, tem uma boa parceria aí entre Palmeiras e Bragantino para fazer negócio. E aí você vai vendo que vai mudando as características dos jogadores que estão chegando. Mas o esquema é muito parecido com o que a gente viu o ano inteiro, o esquema que deu certo quando o Palmeiras tinha o Estevão, boa parte do ano passado também. Então, talvez... Olha que comentário bom dela. Nós conseguimos algumas reposições, mas perdemos características. O Evangelista é completamente diferente do Rios. O Rios é aquele jogador que vai e volta, é um jogador muito físico, nos duelos ali, marcava tal. O Rios às vezes dava umas fomeadas, mas ofensivamente chegava muito bem, finalizava. O Estevão, por mais que alguns palmeirenses reclamavam, era o cara do drible, é o que desafogava ali. E o Facundo Torres não faz isso. O Facundo Torres, acho que tá jogando até abaixo do que ele já demonstrou em outros lugares, mas a característica mudou. Então, o nível do time caiu. Por isso que eu falei, do Mundial pra cá a gente perdeu peças. Tinha que contratar, porque a gente perdeu qualidade. Esses jogadores que estejam chegando possam mudar um pouco o esquema tático do Palmeiras com o tempo. A gente está vendo aí no segundo tempo que o Abel faz alguns testes, né? E geralmente tem uma boa resposta. Agora, vamos ver, né? Agora, esse Palmeiras, o Palmeiras de hoje, em relação ao Palmeiras que vai à Copa do Mundo, eu diria de elenco e de peças, é um time pior do que o que vai à Copa do Mundo. Encaixou com o que eu falei É um aí. time futuro. sem o Estevão, né? É um time sem o Estevão, sem Richard Rios. E o Isso, é Paulinho. Richard. Tá, E o então, Paulinho. Que aliás já tá com status de ídolo, né? Vai, fica. É um Palmeiras pior. Pode ser que esses jogadores que chegaram se desenvolvam e se transformem num elenco melhor do que o Palmeiras tinha antes. Mas, a princípio... É que perdeu dois jogadores É um muito Palmeiras importantes, aquém, né? Rios e o Estevão, né? Exatamente. Fora o Mas Paulinho. O adversário O Universitário, Chupeta. ele é bom? um adversário... Bom, dentro do Campeonato ótimo. Peruano ele tá bem. É ótimo pra se reerguer, né? É ótimo. É ótimo pra curar a relação com o Fabinho, aqui é Parmeira. Como é que é? Não é? Aqui é Parmeira. Fabinho, parceiro, tamo Palmeiras junto, tá invicto Fabinho. 10 jogos fora do Brasil, tá, gente? Pela Libertadores, esse aí que tá perdendo a casca, né? Segundo o Fabinho. Depois que perdeu pro Bolívar, e a derrota pro Bolívar, a gente tem que botar asterisco pra caramba, lembra? O Palmeiras foi bem alternativo. Isso, mega classificado. Exatamente, tá? Foi em 23. 8 vitórias e 2 empates. O resultado mais recente jogando fora foi o 2-0 contra o Cerro Porteño. A partida foi em Assunção, tá? Uma derrota só nos 28 jogos jogando fora do Brasil pela Libertadores. Caramba, uma derrota só em 28 jogos. Bom, isso mostra como o Palmeiras é um visitante indigesto no Campeonato Brasileiro também vencendo. Bom, deixe seu comentário se você está confiante para o jogo de hoje. Quero saber a sua opinião e o seu placar para hoje. Obrigado pela sua presença, ótimo dia. Aqui Vamos Pra Cima Porcô. Deixe seu like, até a próxima. Tamo junto.